que bem, gente, bora falar do aguardadíssimo filme de terror A Hora do Mal, que em inglês chama Weapons. Eu fiquei assim, a tradução, o título do filme é muito mais legal em português, tá? Esse é um filme do diretor, o Zach Cregger, responsável também pelo sucesso de Noites Brutais. Se você não quiser dormir real, vai assistir esse aqui, tá? Pode assistir depois que você assistir esse vídeo. E se você curte, assim, opiniões, curiosidades, bastidores, detalhes de produção, fica até o final desse vídeo, porque a gente vai contar muita coisa legal sobre Weapons, né? Sobre A Hora do Terror. Mas também já se inscreve aqui no canal do Warner Play, porque todo dia tem vídeo novo aqui falando sobre todo esse universo do entretenimento e dos games. Bom, gente, A Hora do Mal. O filme gira em torno de um mistério sombrio, assim. Simplesmente numa cidade pequena, todas as crianças de uma sala de aula somem na mesma noite, exceto por uma. É óbvio que isso vai ser parte do problema. A trama acompanha, então, diferentes pontos de vista, explorando a tensão crescente entre os moradores, as autoridades e também uma atmosfera, assim, eu posso dizer, gente, que mistura terror psicológico com a inquietação bem à la Magnolia, sabe, esse filme? Só que, assim, o A Hora do Mal é muito mais legal porque ele coloca uma pitadinha de momentos cômicos, uma pitadinha de você toma um sustão e depois você fala, pode crer. Então eu, pelo menos, gosto muito de filme de terror nessa vibe. Mas quem já me conhece, né, eu, Valentina Pulgarim, não saio da minha casa sem contar um pouco sobre a produção, sobre os bastidores, então vamos lá, gente. A produção de A Hora do Mal foi uma verdadeira guerra entre estúdios, tá? Porque o roteiro foi escrito pelo diretor, né, o Zach Cregger, e ele foi tão disputado na época que ainda era só um pedaço de papel, só era roteiro, que vários estúdios entraram numa batalha de lances, como se fosse assim como fala? Leilão. Como se fosse um leilão mesmo, tá? Funciona assim em Hollywood, gente. Às vezes a Warner produz do início até o final de um filme. Então ela contrata um diretor, contrata um roteirista, começa a desenvolver tudo dentro de casa, lança o filme e distribui esse filme, tudo certo. Mas muitas vezes, artistas mais independentes, como acontece muito no universo do terror, escrevem o roteiro e levam um roteiro pra Warner ou levam um roteiro pra algum estúdio e perguntam, e aí, quer comprar? Custa tanto. Só que às vezes o roteiro é tão bom como nesse caso, que aí vários estúdios estavam assim, eu quero mais, tipo leilão. No fim, quem venceu foi a New Line Cinema e depois de desembolsar cerca de 38 milhões só pro roteiro, isso é muita grana, tá? E também já garantindo a participação do Zach como diretor e também total liberdade criativa pra ele, incluindo direito ao corte final do filme, tá? Se o filme passasse nos testes de audiência, ele podia dizer como ele queria o corte final do filme. Isso não é sempre que acontece, tá? Isso mostra como confiaram muito no Zach. Aí, gente, a Warner, né, junto com a New Line Cinema, então só pra vocês entenderem, muitas vezes a Warner faz uma parceria com a New Line. Inclusive, eu já visitei os estúdios da New Line lá na Austrália, onde eles gravaram Aquaman, vários outros filmes. É muito legal, uma parceria que dura já muitas décadas. Então, a Warner com a New Line, eles arremataram o projeto e garantiu também não só um lançamento global, mas também ampla exibição em salas IMAX. Porque assim, fica a minha dica, tá, gente? Filmes de terror no geral, assistidos em IMAX é outra coisa, né? Porque o IMAX tem um som, não é sobre o tamanho da tela, pra mim, é sobre o som do filme. Zach Cregger, então, ele saiu com um contrato que prevê a participação ainda por cima nos lucros do filme e também liberdade criativa, o que realmente, gente, não é pra todo mundo, tá? Ele tava podendo. Inclusive, outro mimo que ele conseguiu trazer pra esse filme foi que toda a equipe de Noites Brutais, o filme anterior dele, voltou pra esse. Então, assim, o Roy Lee, o J.D. Lifshitz, o Rafael Margulies, enfim, todo mundo que produziu com ele o primeiro filme, reforçando aí aquela vibe de parceria que já rendeu sucesso pro terror indie que agora ia ser reproduzida. Ouso dizer que foi reproduzida, tá, gente? Porque é um filminho que ele tem uma ousadia, sabe? Ali no meio. Não é um filme de terror só pra te dar susto. É um filme de terror que traz outros gêneros, então assim, é um filme que quando você sai do cinema você quer conversar muito sobre ele. Outro detalhe interessante, gente, além de dirigir e escrever, o Cregger também assina parte da trilha sonora, junto com os amigos de longa data dele, como o Ryan e o Hayes Holloway. E as músicas foram criadas enquanto ele editava o filme, então elas conseguem trazer um ritmo bem próprio, assim, pra tensão do longa, e sinceramente foi uma das partes mais legais, tá? Porque eles não usaram uma trilha sonora tão clássica de filme de terror. O que você imagina numa trilha de filme de terror? Uns instrumentos que fazem tipo... Não, ele usava um pouco de jazz, ele usava batidas, ele trazia percussão para cenas e realmente, quando você assiste o filme, você fala, gente, que engraçado, né, que acharam uma música que combinou perfeitamente com a cena. E agora tá tudo explicado, na verdade, ele já foi fazendo esse trabalho tudo ao mesmo tempo. O que é engraçado pra mim, gente, é que 2025 tá sendo um ano no qual os diretores estão abarcando tantas funções, além da direção, que eles estão entrando até na trilha sonora. Isso também aconteceu com Ryan Coogler em Sinners, Pecadores, o filme do Michael B. Jordan, já que o Ryan Coogler ama o universo da música,
música, ama trilhas sonoras e trabalha com o mesmo cara que faz trilhas sonoras com ele em todos os filmes. Tipo, todos os filmes dele tiveram o mesmo cara. Então é muito louco porque os diretores não estão querendo tirar férias, né, gente? Eles realmente são pessoas centralizadoras, eles gostam de fazer bastante coisa. Onde rolaram essas gravações, gente? As gravações se passaram principalmente nos Estados Unidos mesmo, só que detalhes minuciosos ali sobre as cidades usadas estão sendo mantidos em sigilo pelos produtores para aumentar ainda mais o clima de mistério, o que é uma tática comum, gente, em filmes desse gênero, especialmente quando eles envolvem cidades pequenas, ambientes urbanos pouco conhecidos, porque eles querem criar essa atmosfera única, né, gente? Mais uma pena, porque assim, é uma cidade com umas casinhas muito fofas, mas é por isso que eles não estão divulgando onde eles gravaram esse filme, eu acho, né? Porque eles querem que você pense que isso podia ter acontecido em qualquer cidadezinha de subúrbio dos Estados Unidos. Ela é muito genérica, a cidade, e isso é o que dá mais força ainda pro medo do filme, porque você pensa, meu Deus, se você estiver nos Estados Unidos, né? Eu não penso, porque eu moro no Brasil, é uma cidade muito diferente dessa. Mas acho que uma pessoa dos Estados Unidos assiste o filme e fala, nossa, na esquina aqui de casa que aconteceu isso, né? Que terror. O elenco do filme é um show à parte, gente. Temos Julia Garner, que ficou muito famosa por Ozark. Ela também é a nova surfista prateada e fofoca aqui entre a gente. Ela foi escolhida pra ser a Madonna no biopic, né? No filme da Madonna, que acabou não indo pra frente. Então, mas assim, eu acredito ainda que esse filme vai sair da geladeira uma hora e ela vai ser a Madonna. Ela foi escolhida pessoalmente pelo Gregor depois do diretor se encantar com o seu trabalho em assistente. Nossa, gente, filmão esse, tá? Segundo ele, bastaram 10 minutos de conversa por Zoom pra ver que ela era ideal pro papel mesmo e que era pra ser. Quem também tá no filme é ele, o eterno Thanos, que também tá em Duna, o Josh Brolin. Nossa, gente, quando ele tava no filme, eu falei, o Josh Brolin, né, ele realmente é um ótimo ator. Tipo assim, e eu já entrevistei ele ainda por cima é uma ótima pessoa. Então, assim, tem gente que desequilibra o eixo da normalidade da humanidade, gente. É o Josh Brolin. Ele entrou como protagonista e produtor executivo, elevando o hype do filme, porque o Josh Brolin é visto como uma pessoa muito bem conectada em Hollywood e muito inteligente, sinceramente. Outra curiosidade do Josh Brolin que eu vou contar aqui pra vocês. Ele fez um livro de bastidores com fotografias insanas do filme de Duna. Ele fez no Duna 2. No 1 acho que ele não fez, mas em Duna 2 ele fez. É um livro carésimo, mas eu, como fã de Duna, se eu encontrasse e fosse até lá $100, eu acho que eu compraria, sabia? Só que imagina pagar R$500 no livro. Talvez eu não compraria não, gente, esquece. Esse elenco fica completíssimo com o Alden Ehrenreich, que ele fez Oppenheimer e também Han Solo, talvez você lembrava. O Benedict Wong também tá nesse filme, e ele tava todo no universo da Marvel também. A Amy Madigan e o Austin Abrams. Gente, o Austin Abrams, me fala outro ator que adora fazer um papel de maluco como o Austin. Ele fez uma série ou outra ali fofinha, né, de Natal, mas ele só faz personagem adolescente perturbado. Inclusive, ele está em Euforia. Você lembrava disso? Eu amo ele em Euforia, porque ele é um coitado. Mas enfim, adorei ele nesse filme também. Ele é um dos meus personagens... Esquece, ele é o meu personagem favorito nesse filme. Originalmente, gente, pasmem, o Pedro Pascal tava no páreo pra pegar um dos papéis principais, só que ele não conseguiu acabar participando por questões de agenda mesmo. E assim, dá pra entender, né, gente? O Pedro Pascal tá com The Last of Us, tá com Quarteto Fantástico, tá com o filme Materialistas também, então assim, tem muita coisa na agenda dele e dá pra entender, né? Só que isso mostra como o filme, ele tava muito hypado, então eles conseguiam pensar em atores gigantes como o Pedro Pascal. Pelo visto, o Cregger até escreveu o filme pensando nele, assim, pro papel de protagonista, mas acabou não dando certo. Normal, gente, em Hollywood. Bom, o filme aposta, gente, em vários pontos de vista e múltiplos protagonistas, o que é meio diferente, tanto é que o filme, ele vai se dividindo em capítulos, que são cada um desses protagonistas. São 7 protagonistas ao todo, o que deve garantir muitas surpresas e camadas de narrativa pra quem curte filmes de terror mais elaborados e quer assistir uma coisinha um pouco diferente, né? É um filme com muito jumpscare, mas também momentos mais de tensão. Só que a música, a trilha sonora, vai te ajudando a tentar aproveitar esses momentos de tensão. E isso foi uma das coisas que eu mais adorei nesse filme, foi uma grande surpresa pra mim em 2025. E ultimamente, eu tô até pensando em fazer um vídeo desses aqui no canal, ultimamente a gente tá vivendo uma era de ouro dos filmes de terror, né? Primeiramente porque as produtoras, as distribuidoras como a Warner, estão dando muita visibilidade e orçamentos mais parrudos pra esses filmes, que normalmente eram filmes feitos com pouquíssimo dinheiro na produção, só que rendiam um estouro de bilheteria, porque se você tá vendo esse vídeo aqui, você sabe que fã de filme de terror topa assistir vários por ano e é um fã muito fiel, assim. Então eu fico muito feliz que agora a gente também tá vendo filmes com uma produção um pouco mais parruda, com um cenário um pouco mais insano, efeitos especiais mais legais, e esse definitivamente é um deles, gente. A Hora do Mal, esse filmão, já tá disponível pra compra ou aluguel sem assinatura. E é isso, gente. Vocês curtiram saber um pouco mais da minha opinião, dos bastidores e um pouquinho dos detalhes de produção desse filme? Então já se inscreve aqui no Warner Play, me segue também nas redes sociais, Valentina Pulgarim, porque eu tô sempre por lá falando
sobre esses bastidores e aqui no Warner Play, vídeo novo todo dia da gente falando notícias do entretenimento do mundo dos games pra vocês. É isso, até a próxima. Tchau! E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui e a gente deixou outras 2 sugestões de vídeo pra você.